Olá! Voltamos aqui com a nossa disciplina de bioquímica e vamos ver mais uma macromolécula. Ácidos nucleicos. O que são? Quais são os principais tipos? Do que eles são formados? A unidade básica de um ácido nucleico é o nucleotídeo. Então, um ácido nucleico vai ser formado por vários nucleotídeos que se unem, que se ligam por ligações covalentes, para formar longas cadeias poliméricas, ok? Do que eles são formados? 3 componentes básicos. Então, quando nós falarmos de ácidos nucleicos e de nucleotídeos, temos que lembrar desses 3 componentes. O grupo fosfato, tá? É o primeiro aqui na imagem. Um açúcar e uma base nitrogenada. Os 3 vão formar o nucleotídeo. O açúcar nós já vimos na aula anterior, sobre carboidratos, né? Carboidrato vem de sacarídeo, que quer dizer açúcar. Aqui, nesse caso, nós teremos um carboidrato composto por 5 carbonos. Então, será sempre um açúcar pentose, tá? Uma pentose. E aqui, a base nitrogenada, nós teremos derivadas de 2 compostos, uma pirimidina e uma purina. A gente já vai falar quais são os tipos de cada uma. O açúcar e a base nitrogenada ligam-se um ao outro por meio de uma ligação covalente do tipo ligação N-beta-glicosídica. A gente já falou ligação glicosídica lá em carboidrato, mas vamos relembrar. Ela ocorre entre o carbono de um grupo e o grupo hidroxila do outro composto, tá? Aqui, no caso, nós teremos uma ligação beta-glicosídica, porque, falamos lá também, sempre quando o grupo hidroxila ele está no mesmo plano, né, no mesmo sentido que o nosso grupo onde ele está sendo ligado, aqui no nosso caso, a hidroxila com a base nitrogenada, se elas estiverem no mesmo plano, nós temos uma ligação beta. Se estiverem em planos opostos, temos uma ligação alfa. Aqui nós teremos o grupo hidroxila e a nossa base nitrogenada voltados para o mesmo plano, por isso ligação beta-glicosídica. E por que N? Porque ela vai estar ligada ao nitrogênio ali da base nitrogenada, ok? Lá anteriormente nós vimos lá em carboidrato que era a ligação O-glicosídica, porque formava uma ligação com o oxigênio. Aqui, por formar a ligação com nitrogênio, temos a ligação N-beta-glicosídica, tá? Essa ligação glicosídica, ela vai eliminar uma molécula de água. Então, mais especificamente, lá no carbono, no primeiro carbono, tá? O carbono 1' aqui do nosso açúcar, ele vai ter um grupo hidroxila. E aqui o nitrogênio, da nossa base nitrogenada, vai ter um hidrogênio. Vai ocorrer a liberação do hidrogênio ligado ao nitrogênio e da hidroxila ligado ao carbono 1'. Então, há a eliminação de uma molécula de água para formar essa ligação covalente entre carbono e nitrogênio, ok? Vamos lá. Para continuar o nucleotídeo, está faltando o quê? Um grupo fosfato. A ligação do grupo fosfato com o açúcar vai ocorrer por meio de uma ligação fosfoéster. Vai ocorrer entre o carbono 5' e o fósforo. Fechou? Então, aqui temos os ácidos nucleicos sendo formados por nucleotídeos, tá? Que tem essa composição. Falamos sobre bases nitrogenadas, pirimidina e purina. Então, vai ser, né, derivada desses 2 compostos. Purina. A purina, ela vai ser sempre composta por 2 anéis que são fundidos e a pirimidina por um único anel. Os ácidos nucleicos principais são DNA e RNA. Ambos vão ser formados por essas 2 bases nitrogenadas, mas vai ter uma diferença entre um ou outro. A purina, nós temos 2 tipos, a adenina e a guanina, ok? Todas essas purinas vão ser encontradas tanto em DNA quanto em RNA, tá? Lá na nossa base nitrogenada, sempre vai ter essas 2, adenina e guanina, que é um tipo de purina.
A nossa pirimidina, que vai ser composta por somente um anel, ela vai ter a citosina, sempre presente em DNA e RNA, mas teremos outro tipo que vai variar de acordo com o ácido nucleico. Teremos a timina somente no DNA e a uracila somente no RNA. Então, aqui, ó, principal diferença, primeira diferença entre DNA e RNA, que são os dois ácidos nucleicos principais que nós vamos ver hoje. O DNA tem somente timina e o RNA tem somente uracila. As demais bases nitrogenadas são compartilhadas por ambos, ok? Primeira diferença. Segunda diferença, no açúcar. Então, a primeira vai ocorrer aqui, tá? Na base nitrogenada. A segunda diferença vai ocorrer aqui, no açúcar. Temos no DNA o açúcar do tipo 2-desoxirribose. E no RNA temos o açúcar do tipo ribose. Qual a diferença de um para o outro? A ribose vai ter aqui ligado ao carbono, duas linhas, um grupo hidroxila, enquanto o DNA vai ter ligado ao carbono, duas linhas, apenas um átomo de hidrogênio. Então, essa é a diferença do açúcar de um para o outro. Então, como pode observar, aqui esse oxigênio, esse grupo, ele é desoxigenado, né? Por isso, desoxirribose, quando comparado aqui ao RNA, que tem esse oxigênio, tá? E essa diferença, ela é essencial, porque ela vai ter como consequência a estabilidade da molécula que nós estivermos observando. O DNA, ele é mais estável quando comparado ao RNA. O RNA é uma molécula mais instável, ok? Então, essa estabilidade vai ser essencial para a função do ácido nucleico. Por quê? O DNA, por ser mais estável, ele vai ter como função armazenar a informação genética, tá? Enquanto que o RNA, por ser mais instável, ele vai ser uma molécula temporária. A função dele vai ser a transferência daquela informação genética lá do DNA para uma outra situação. Então, ele vai ter como função principal ser um intermediário, ok? Um intermediário. Então, o DNA é mais estável justamente por causa dessa estrutura do açúcar que ele compõe, enquanto o RNA é mais instável por causa da estrutura também do açúcar, ok? As duas principais diferenças. Então, temos lá, primeira, por causa da base nitrogenada. Pode ser no DNA uma timina e no RNA uma uracila. Já no açúcar, segunda diferença, temos uma desoxirribose no DNA e uma ribose no RNA. Estruturalmente, essa é a principal diferença de um ácido nucleico para o outro. Vamos falar um pouquinho da estrutura do DNA. O DNA ele foi isolado inicialmente por Frederick Mitchell em 1868. Ele isolou lá uma substância e ele observou que ela era muito rica em fósforo e chamou essa substância de nucleína. Ele mal, pensava que aquilo era o DNA. Era apenas uma substância para ele que ele chamou de nucleína. Alguns anos depois, em 1928, Avery e seus colegas descobriram que aquela substância lá, cheia de fósforo, era responsável por carregar a informação genética. De que maneira? Eles fizeram um experimento utilizando uma linhagem de bactéria que é patogênica. Ela é virulenta. E inoculou, aquela substância em uma linhagem que não era patogênica, que não é virulenta. E eles observaram uma transformação daquela linhagem que não era virulenta em virulenta, após a inoculação daquele material, daquela substância. Então, eles observaram que aquele material que foi inoculado carregava a informação genética. Olha que grande descoberta, né? Descobriu ali que aquela substância carregava uma informação genética fazendo esse experimento.
Posteriormente, tivemos então outros experimentos de Chargaff, lá em 1940, na qual nós fundamentamos as regras de Chargaff. O que são essas regras? São fundamentos essenciais para a estrutura do DNA, né? E iria contribuir muito para descobrir a estrutura do DNA posteriormente. Quais são essas 4 regras? A primeira, a composição de bases do DNA varia de uma espécie para outra. O que isso quer dizer? A proporção daquelas bases lá que a gente viu, adenina, guanina, timina, citosina, uracila, né? Uracila não, ó. Uracila de qual? Do RNA, a gente tá falando DNA. Então, a proporção dessas bases, elas são diferentes entre as espécies. Cada espécie tem uma proporção única. Olha só, o que essa substância armazenava de informação, né? Ela é única entre cada espécie. Segunda regra, diferentes tecidos de um mesmo organismo apresentam a mesma composição de bases do DNA. Então, qualquer célula que nós pegarmos de um indivíduo, né, do mesmo indivíduo, qualquer célula, seja lá no cérebro, seja no coração, seja no fígado, seja na pele, no pelo, desde a pontinha da raiz ali do pelo, do cabelo, até a unha do pé, qualquer célula vai ter sempre a mesma composição de base de DNA. Não muda, ok? Não muda. Terceira regra, a composição de bases do DNA de um organismo não muda com a idade, a nutrição ou o ambiente. Aqui mostrando mais uma vez que a molécula do DNA ela é estável, porque nenhum fator vai influenciar, ela não muda a composição. Eles observaram no experimento deles que, mesmo com o passar do tempo, essas bases continuavam as mesmas. Mesmo com influência de variações do ambiente, essas bases continuavam a mesma. Com alimentação diferente, essas bases continuavam a mesma. Nada mudava. Então, a molécula do DNA é estável. E a quarta, e acredito que é mais importante, regra de Chargaff, é que em todas as amostras de DNA, nós teremos a quantidade de adenina sempre igual à quantidade de timina e a quantidade de guanina sempre igual à quantidade de citosina. Olha o que eles observaram no experimento deles. O que isso quer dizer? Se eles têm ali a mesma quantidade. Eles então puderam deduzir que o DNA possuía uma estrutura que era complementar uma à outra. Então, eles descobriram a complementariedade, ok? E a quantidade de adenina mais timina, né, uma sendo complementar à outra, não necessariamente precisa ser a mesma de guanina mais a citosina, tá? Não precisa. O que precisa ser igual é as bases sendo purinas sempre iguais e as bases sendo pirimidinas sempre iguais, na mesma proporção, ok? Então, aqui é essencial essas informações, esses fundamentos, para poder estruturar a molécula do DNA. Como que era a estrutura? Com essas informações, eles puderam montar. Alguns anos depois, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins fizeram um experimento com difração por raio-x. E eles obtiveram essa imagem aqui. Eles obtiveram a estrutura do DNA, mostrando que o DNA, né, aqui esse X mostra que ele tinha uma estrutura helicoidal. Mas, na época, o trabalho de Rosalind Franklin não foi muito aceito. Ele foi subestimado, né, foi deixado de lado. Mas ali ela descobriu a estrutura do DNA, né? Ela mostrou, então, que aqueles pares complementares, que já tinha sido, né, relatado por Chargaff, eles tinham uma disposição em que um estava empilhado sobre o próximo. Então, um par de bases estava empilhado sobre o próximo, com um espaçamento entre eles. Então, esses pares de bases, eles eram semelhantes a degraus de uma escada. E uma escada como? Espiral.
uma escada espiral compacta e regular, né? Mantendo sempre a mesma repetição ao longo de toda a sua extensão, ok? Aí veio Watson e Crick, né? Pegou todas essas informações, praticamente tudo mastigado, e propôs então, né? Fizeram um artigo e propuseram a estrutura do DNA que nós temos atualmente. O que eles propuseram? Que a molécula de DNA ela era formada por duas cadeias, por duas fitas, ok? Duas fitas de DNA. E essas fitas, elas se enrolavam sobre o próprio eixo, formando uma estrutura helicoidal, formando uma dupla hélice helicoidal. Essa foi a estrutura, então, definida, proposta por Watson e Crick a partir de todas as demais informações. Mas, essa estrutura, né, essa hélice, ela não é simétrica ao longo de todo o seu eixo. O que isso quer dizer? Que cada uma da dupla fita, né, cada uma das fitas que formam a dupla fita que eles propuseram, elas não têm uma disposição linear ao longo do eixo. O que isso vai gerar? Vai fazer com que essas fitas elas tenham diferenças, distâncias diferentes entre uma e a outra, formando sucos com profundidades diferentes ao longo de todo o eixo. Nós temos o suco maior e o suco menor, tá? O que são os sucos? Então, são espaços, fendas entre as fitas, tá? Em alguns pontos, nós teremos a distância entre as fitas sendo maior. Então, teremos o suco maior. Em outros pontos, nós teremos a distância entre as fitas com uma distância menor. Aqui nós teremos o suco menor. E esses sucos vão sendo repetidos ao longo de toda a sua extensão, ao longo de toda a extensão do DNA, ok? E essa diferença de espaçamento, ela é resultante das ligações entre as bases nitrogenadas. Então, à medida que as bases vão se ligando uma à outra, entre as duas fitas, vai formando esse espaçamento, formando esses sucos. E assim temos a estrutura do DNA, tá? Formada por uma dupla hélice com uma conformação helicoidal e possui esses espaçamentos entre a dupla fita, né? Como um suco maior e um suco menor. Outra característica muito importante que eles puderam propor observar. Essas duas fitas, elas são antiparalelas e complementares. Então, elas vão mudar, uma fita vai mudar da outra, porque elas não possuem a mesma sequência ao longo da sua extensão e não possuem também a mesma orientação direcional. Elas são antiparalelas. Então, uma tem uma direção oposta à outra. A primeira fita vai ser sempre no sentido 5' para o sentido 3', tá? E nós teremos a fita oposta. A fita oposta vai ter sempre 3' em direção a 5'. Aqui no início, nós temos nessa extremidade o carbono 5' ligado ao grupo fosfato. Já na extremidade posterior, nós temos aqui o carbono 3' com a hidroxila livre, tá? Aqui acontece a mesma coisa, só que elas possuem uma direção oposta. E elas são complementares, tá? Complementares. O que isso quer dizer? Que nós podemos descobrir a correspondência exata do que tem em cada uma das fitas, tá? A correspondência exata entre as fitas. Quer dizer que todas as vezes que eu tiver uma citosina, eu vou ter uma guanina complementar. Todas as vezes que eu tiver uma adenina, eu terei uma timina complementar. Então, a estrutura do DNA é antiparalela e complementar. E essa complementariedade é muito importante. Por quê? Se eu souber a sequência de apenas uma das fitas, apenas uma das cadeias, eu posso deduzir automaticamente a sequência da minha cadeia ou da minha fita complementar, ok? Por meio dessa complementariedade. Fechou? Isso é importante para algumas funções, como, por exemplo, a replicação.
A replicação ela vai ocorrer, então, quando nós temos cada uma das fitas servindo como molde para que haja a síntese de novas fitas complementares, tá? Então, essa é a replicação. Ela depende dessa característica de ser complementar. Ou, por exemplo, na transcrição. Na transcrição, nós temos a fita do DNA molde sendo usada para gerar uma molécula de RNA, tá? Depende dessa complementariedade. Ou ainda temos o reparo de danos, né? De danos provocados por alguma mutação ou outra situação. Nós usamos, então, uma fita como referência para ver o que aquela fita com dano precisa para ser reparada, porque ela é complementar. Então, se aqui está um dano, não está o que deveria ser, né, complementar a fita de referência, eu posso corrigir. Então, essas duas características são essenciais para a estrutura e o funcionamento do DNA, ok? Então, aqui nós vimos o primeiro ácido nucleico. Qual é? DNA, ácido desoxirribonucleico. O segundo, que é mais, né, o segundo mais comum depois do DNA, nós temos o RNA. O RNA, apesar de não armazenar a informação genética assim como o DNA, ele é essencial, porque ele é o intermediário. Ele, né, vai fazer a transferência da informação genética contida no DNA. Olha só, ele também é essencial. Então, a principal função do RNA é como RNA mensageiro. Ele vai ser um intermediário na transferência da informação genética. De que forma? Durante o processo de transcrição, nós temos uma fita de DNA servindo como molde para produzir uma fita complementar, que é o nosso RNA mensageiro. O nosso RNA mensageiro ele vai ter uma cópia temporária da informação genética do DNA, que ele é uma cópia, né? Então, ele vai ser uma cópia temporária daquela informação. Ele vai ser composto sempre por trincas de nucleotídeos. A gente acabou de ver o nucleotídeo, né? Teremos trincas, sempre de 3 em 3, formando um códon, tá? Formando um códon. Essa é a estrutura do meu RNA mensageiro. E ele vai ser lido através da tradução para produzir uma proteína, ok? Então, essa é a função do RNA mensageiro, intermediário daquela informação do DNA para produzir a minha proteína. Aqui temos, né, em segundo, o RNA ribossômico. Ele é muito importante porque ele é um componente estrutural e funcional dos ribossomos. Então, ele vai dar forma ao ribossomo. Aqui nós temos um ribossomo, formados por 2 subunidades. Mas também vai ter essa função no ribossomo. Qual é a sua função? Ele vai participar ativamente na catálise da ligação peptídica entre os aminoácidos. Nós já vimos aminoácidos lá na nossa primeira aula, ok? Aminoácidos se ligam um ao outro para formar a proteína, por meio de ligação peptídica. E o RNA ribossômico, ele vai atuar como catalisador. Ele vai acelerar essa ligação, vai acelerar essa reação, tá? Muito tempo pensava-se que essa função era da proteína, mas depois que descobriram que era função do RNA ribossômico, passou a ser classificado como um ribosima, tá? Como uma ribosima. Então, uma enzima de RNA, ok? Essas são as duas funções aqui do RNA ribossômico. A subunidade maior do ribossomo, ele possui um centro catalítico específico, tá? Específico, só para ligar o grupo amino de um aminoácido com o grupo hidroxila do outro aminoácido. Então, ele tem essa função, ok? Outro RNA muito importante é o RNA transportador. Nós falamos que a estrutura do RNA mensageiro é formado por códons. O RNA transportador, ele vai ser formado por anticódon. O anticódon, ele vai transportar, então, o aminoácido. E ele vai ligar esse aminoácido ao ribossomo. E ele é importante porque ele tem um reconhecimento específico no códon, para que a ligação do aminoácido ocorra na ordem certa, né? Para que não haja nenhuma mutação ali
durante a transcrição ou a tradução. Olha a importância do RNA. Ele não vai armazenar informação genética, mas ele é essencial, tá? Ele é uma ponte entre o DNA e toda a maquinaria ali do ribossomo para a síntese proteica, para formar a proteína. O RNA é essencial. E esses são os três principais: RNA mensageiro, ribossômico e transportador. Mais para frente a gente vai ver certinho lá na parte de síntese proteica o funcionamento, tá, de todo esse processo. Mas aqui para vocês conhecerem quais são e a função de cada um desses ácidos nucleicos, ok? Ok. Quando nós temos, vamos falar agora sobre manter a estrutura do DNA. Quando nós temos um DNA isolado, em condições de fisiologias ótimas, né, para manter a estrutura nativa, original dele, que é aquela dupla hélice, é necessário manter uma faixa ótima, né, de condições fisiológicas, como pH neutro, pH igual a 7, e temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ok? É necessário. E nessas condições, nós teremos uma alta viscosidade. Essa viscosidade nos indica que o DNA está íntegro, que há uma integridade da dupla hélice da molécula de DNA, tá? Mas alguns fatores podem desestruturar, né, essa dupla hélice, pode causar uma desorganização, principalmente fatores químicos e físicos, como o aumento de temperatura e os pHs extremos. Se eu for elevar a temperatura principalmente acima de 80 graus Celsius, vai ocorrer, né, uma desorganização dessa estrutura. E se tiverem pHs extremos muito ácido ou muito básico, também. Esse processo de desorganização da estrutura é chamado de desnaturação. E nessas situações, há uma redução da viscosidade muito abrupta, né? Então, a baixa viscosidade vai nos mostrar que há uma desnaturação da dupla hélice da molécula de DNA. E como ela ocorre? Essas condições extremas de temperatura ou pH vai fazer com que haja o rompimento das ligações de hidrogênio que há entre os pares de base de uma fita e da outra. Então, há o rompimento da ligação de hidrogênio, ok? Mas nós podemos ter a renaturação dessas fitas, tá? Dessa dupla hélice, se as condições voltarem ao normal. Se eu remover, né, essas condições adversas, a temperatura voltar ao normal e o pH voltar ao normal, o normal ótimo, né? pH 7, temperatura ambiente de 25 graus Celsius, eu tenho o processo de renaturação. Esse processo de renaturação, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer rapidamente ou de uma forma lenta. Se há uma desnaturação parcial, assim como nessa imagem aqui, né, onde parte da estrutura é mantida, apenas uma outra parte que há a quebra da ligação, né, que mantém as fitas unidas, nós temos uma renaturação mais rápida, porque apenas essa parte desorganizada, ela vai reassumir a conformação helicoidal original. Então, é mais rápida, né? Ela vai reassumir a conformação e as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio vai ocorrer rapidamente. Mas, se eu tiver essa situação aqui, em que as duas fitas estão completamente separadas, é um processo um pouquinho mais demorado. Imagina lá, várias fitas, né, de DNA separadas uma das outras. Primeiro, ela tem que reconhecer qual é a fita complementar a ela, né? Qual que é o seu parzinho, né? Com quem ela pode parear. Então, a primeira fase ela é mais lenta, onde há o encontro por colisões aleatórias entre as fitas, até que ela reconheça quem é complementar. A partir desse momento, então, vai se formar uma pequena região para ocorrer o pareamento das bases. Essa fase é mais lenta, porque precisa primeiro encontrar qual que é a sua fita complementar. Depois, a segunda fase é um pouco mais rápida. Então, os pares de bases, eles vão se alinhar um ao outro, tá? E se empilhar uma com a outra, fazendo com que haja ligação
e ela vai se ligando semelhante a um zíper se fechando, né? Então, elas vão se ligando, os pares de base vão se ligando até que a dupla hélice esteja totalmente formada e estruturada, tá? Então, nós podemos ter a desnaturação, mas também a renaturação da dupla hélice de DNA. Eu trouxe aqui mais uma função dos ácidos nucleicos, tá? Que é a função de carregar energia química nas células, que é o nosso famoso ATP, adenosina trifosfato. O ATP, ele possui a mesma estrutura dos demais nucleotídeos. Grupos fosfato, um açúcar pentose, formado por 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Aqui, nesse caso, nós temos semelhante ao RNA, um açúcar do tipo ribose, tá? E aqui, né, depois a gente vai ver lá para frente nos processos de fosforilação e tal, mas quando há a quebra desse grupo fosfato, há a liberação de energia. E essa energia vai ser usada em todas, absolutamente todas as reações bioquímicas. Vai ser usada para todos os processos biológicos dentro de um organismo, dentro de um sistema, ok? E aqui, então, o ATP também é composto por nucleotídeo, agora com função de carregar, de fornecer energia. Resuminho rápido, então, do que nós vimos hoje. Qual é a macromolécula? Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos principais são DNA e RNA. Um ácido nucleico é formado por nucleotídeos. Esses nucleotídeos, né, vai ter os seus compostos, seus componentes, 3. Grupo fosfato, açúcar pentose e base nitrogenada. Esses 3 são unidos por ligação N-beta-glicosídica e ligação fosfoéster. A base nitrogenada, nós teremos purinas, que são adenina e guanina, e pirimidinas, que teremos citosina, timina ou uracila, dependendo do ácido nucleico, tá? No RNA, temos uracila, no DNA, temos timina. Estrutura do DNA, uma dupla hélice helicoidal, e as características fundamentais para que aquela estrutura se mantenha, seja estável, que elas são antiparalelas e complementares. E o RNA, temos 3 funções extremamente importantes, a função do RNA mensageiro, do RNA ribossômico e do RNA transportador, sempre sendo um intermediário ali da informação genética contida no DNA até a formação da proteína para que ela execute a sua função, ok? Então, isso aqui é o conteúdo de ácido nucleico que nós vimos hoje. Por hoje é isso. Nós iremos ver na próxima aula outra macromolécula importante, ok? Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Até mais!